Presidente Rodrigo Maia, muita gente está espantada com a declaração do presidente Bolsonaro em relação ao ministro da Educação, que quis apresentar para ele os erros, o desastre do Enem. E o presidente Bolsonaro disse que estava de cabeça cheia, estava saturado. Ora, nós sabemos que educação nunca foi uma prioridade do governo Bolsonaro. Ter esse sujeito como ministro da Educação é o resultado das escolhas ideológicas, reacionárias e equivocadas de um cara despreparado, incapaz, sem educação, sem cultura e vingativo. Precisamos trazê-lo aqui. Muito obrigado. Senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, queremos aqui registrar, senhor presidente, com muita tristeza, o falecimento de Dom Enemésio Ângelo Lázares, que foi pároco lá em Araguaína, na paróquia Sagrada. Comentários que vêm ao plenário, para que a gente possa votar a matéria que entrará na ordem do dia após a votação da sua urgência. Deputado Otônio. Senhor presidente, eu não me lembro de um ministro tão atacado, tão vilipendiado nesse país quanto o ministro da Educação. Falam muito sobre o Enem, sobre os erros do Enem. Vamos refrescar um pouquinho a memória? 2009, problema no Enem, prova roubada. 2010, erros de impressão. 2011, questões repetidas. 2014, vazamento do tema da redação. 2015, novo vazamento do tema da redação. 2016, vazamento do gabarito da prova e do tema da redação. 2017, não para, provas nas redes sociais. 2019, erro na correção e no SISU. Portanto, é importante, senhor presidente, que a gente coloque claro uma coisa, só mais um minuto. Já fui lá. É o Mandetta. É importante, senhor presidente, que a gente lembre, portanto, de que, obviamente, um erro agora, nesse Enem de 2019, ninguém queria, o ministro não queria, o governo também não queria. Agora, parece que a extrema imprensa e parte dos políticos brasileiros agora querem colocar na cabeça da população brasileira que somente houve erro no Enem com o ministro atual. Não, os erros se sucedem. Temos que melhorar? Temos que melhorar. E eu tenho certeza de que o presidente Jair Bolsonaro estará esse ano renovando a sua confiança em Abraham Weintraub. Eu não tenho dúvida de que ele está cuidando com galhardia do coração do governo, que é a educação brasileira aparelhada durante tanto tempo pela esquerda. Comecei com o Tadeu agora, sobre... Deputado pelas causas perdidas. De novo aí, Ele mesmo parou, mas... não, vai votar. Na história do Brasil. Viva os Correios para o povo e do povo. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente Rodrigo Maia, eu queria manifestar o meu apoio dentro desta casa legislativa ao nobre jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos é o diretor do site Terça Livre, é um jornalista de direita que foi arrolado no inquérito das fake news do STF. Até aí tudo bem. Agora, Alan dos Santos é intimado para prestar depoimento. Porém, é negado a ele, preste atenção, o STF nega ao jornalista o direito de saber se ele está sendo intimado como testemunha ou se ele está sendo intimado como alguém que está sendo investigado. Ou seja, o jornalista não teve direito aos autos do processo, aos autos do inquérito. Ora, o STF viola o direito do cidadão Alan dos Santos. Só para concluir, senhor presidente.
fato. O STF viola o direito do cidadão Alan dos Santos. O STF, ao negar a ele o direito de conhecer e se defender, conhecendo os autos do processo, está decretando uma verdadeira ditadura judicial. Senhor presidente, agora o que mais me espanta é o silêncio. É o silêncio da imprensa. Quando o dono do Intercept foi apontado pelo Ministério Público Federal, todos se manifestaram. Todos disseram: não, ele não pode, isso é um ataque à imprensa. A gente percebe com muita clareza, presidente Rodrigo Maia, que quando se ataca um jornalista da esquerda, o peso é um. Quando é da direita, o peso, infelizmente, é outro. Presidente. Um minuto, senhor presidente. Deputado Alexandre Frota. Presidente, eu gosto muito do deputado Otto de Paula e vou convidá-lo em breve para que ele acompanhe a CPMI da fake news e ele vai ver que... Presidente, eu acho muito engraçado a esquerda dizer de que o ministro Sérgio Moro estaria usando a Polícia Federal para proteger Flávio Bolsonaro, mas é a mesma Polícia Federal que disse que Greenwald não tinha nada a ver com relacionamento com os hackers. Ou seja, a mesma Polícia Federal isentou o dono do Intercept no caso dos hackers. E olha que ele estava deliberadamente atacando o chefe da Polícia Federal. Ora bolas! Quer dizer que quando a Polícia Federal libera Greenwald, ela está fazendo certo. Quando ela prova de que o senador Flávio Bolsonaro não fez lavagem de dinheiro, ela está aparelhada. A esquerda está surtando. Um minuto, presidente. Presidente, gostaria de solicitar o tempo da liderança, por gentileza. Aquela consultazinha da... Pode ser um minuto, presidente. Presidente, eu acredito que tem deputados aqui que precisam de um tempo mais para descansar a cabeça e o coração. Parece que voltou pior do que ano passado. É muito ódio no coração. Chamar ministro aqui de ladrão. Ele precisa de mais tempo. Esse recesso tem que ser maior para ele. Ele precisa amenizar a sua alma para que veja que o Brasil precisa de respeito, de união, de pessoas e de parlamentares que foquem o bem dessa nação. Chega de ódio, é muito ódio. Não é hora disso, senhores. Vamos nos unir para o bem dos brasileiros. Rondônia, Brasil, nós precisamos nos unir para defender essa nação que tanto precisa de boas reformas. Tem deputado que precisa retornar para o recesso e retirar esse ódio do coração. Pelo amor de Deus! Senhor presidente Rodrigo Maia, nobres colegas parlamentares, hoje é o primeiro dia metropolitana, inclusive em Belém, com saúde, com vida não se brinca. Muito obrigado. Obrigado, nobre deputado Edmilson Rodrigues. Com a palavra o deputado Eduardo Bolsonaro. Vossa Excelência dispõe de até 3 minutos. Senhor presidente, ano passado eu tive a honra de presidir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional num momento crucial para o país, um momento que vinha com muitas novidades do presidente Jair Bolsonaro e do chanceler Ernesto Araújo. A gente viu o Brasil resgatando a sua credibilidade internacional. Tiramos, depois de 20 anos no papel, o acordo de Alcântara. O Brasil fechou o acordo Mercosul-União Europeia, que mais cedo ou mais tarde será analisado por esse Congresso. Estamos aí preparando as malas para entrar na OCDE.
retornamos recentemente da Índia, acordos de veículos automotores, México, Argentina, o EFTA, enfim, o Brasil deslanchou na área internacional. E a esquerda, ela sabe muito bem que isso aí se deve à reforma da Previdência, principalmente. Essa, que é dita a reforma das reformas, é que deu a garantia que o governo tem força para aprovar outras reformas, como, por exemplo, a tributária e a administrativa. Ou seja, o Brasil, prezado Poit, economicamente, já está no rumo do sucesso. E a esquerda fica feliz por quê? Porque eles já afiam os dentes para tentar retornar daqui a 3 anos na próxima eleição ou, se depender deles, de um impeachment a qualquer custo. Então, senhor presidente, o que eu chamo a atenção das pessoas aqui é que a gente não pode repetir o erro que ocorreu no passado, onde o Brasil foi muito bem economicamente, saltou lá da 48ª economia do mundo para a 9ª economia mundial, num período de 20 anos, que foi o período do regime militar, mas negligenciou a parte da cultura e da educação. Não vou discutir os méritos, agora é muito fácil de você apontar os erros, mas a ideologia gramscista, ela invadiu as nossas universidades. E é por isso, e exatamente por isso, que a esquerda centra o seu foco e as suas energias no Ministério da Educação contra o ministro Abraham Weintraub, que, além de ter feito o melhor dos Enems de todos os tempos, eu desafio aqui alguém a levar na Comissão de Educação uma pessoa que tenha sido prejudicada no SISU. Houve um erro que atingiu aqueles erros, 0,001%, e que foi consertado em 20 horas após detectado. Então não existiu prejuízo para os alunos, tudo segue normalmente, mas a esquerda vai fazer das tripas coração, vai fazer o diabo para tentar retornar ao poder, porque a parte da educação não é nem sensível, é essencial para que eles retornem ao poder. Então o ministro Abraham tem o nosso apoio, a hashtag #FicaAbraham liderou o Twitter nesses últimos dias, no apoio espontâneo da população. Esse é o recado que eu queria dar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Eduardo Bolsonaro. Com a palavra, o deputado Vinícius Poit, do Novo do Estado de São Paulo.